Nele, Fernanda Kagawa, vem para cá. Seguindo na esteira da economia, mais cedo foi divulgada a ata do Copom, o Comitê do Banco Central que define a taxa básica de juros no país. E na semana passada, eles decidiram que a Selic ficaria a 12,25%, aumento de 1 ponto percentual. Agora, o grupo justifica essa aceleração do juro em um tom mais duro que dos outros comunicados. Ou seja, a saraivada não acabou. Ano que vem, aumento maior ainda da taxa de juros? O texto reafirma isso, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá. Havia uma dúvida no mercado financeiro se a reunião da semana passada teve ou não uma decisão unânime entre os diretores, os 9 votos que votam no Comitê de Política Monetária, sobre os próximos passos. O comunicado, na semana passada, dizia que se nada mudar, além da alta já anunciada na semana passada, teremos mais 2 aumentos de 1 ponto percentual nas reuniões de janeiro e março do ano que vem. Só que o texto era bastante aberto e havia dúvidas se todos concordavam ou não com isso. A ata divulgada hoje mais cedo tira qualquer dúvida sobre isso e mostra que os 9 membros do Comitê de Política Monetária, sim, concordam com os próximos passos. Eles reconhecem a piora do cenário doméstico com as contas públicas e também incerteza externa, especialmente com a chegada do governo Donald Trump no dia 20 de janeiro. Isso tudo posto faz com que as incertezas aumentem e por isso o Banco Central precisa reagir de maneira mais assertiva. Esse tom mais preocupado do Copom acabou gerando outro impacto no mercado hoje. O dólar abriu os dias já em R$ 6,15. Logo nos primeiros negócios, o Banco Central chamou um leilão de dólar à vista, vendeu mais de $1 bilhão nesta primeira intervenção e agora há pouquinho o dólar atingiu R$ 6,20, 6,20, maior valor histórico intraday, ou seja, dentro dos negócios de um mesmo dia, e o Banco Central anunciou o segundo leilão à vista nesta terça-feira. Foram vendidos mais de $2 bilhões nessa segunda intervenção para 22 diferentes bancos. Os dólares foram vendidos a R$ 6,15. Isso acabou amenizando a disparada da moeda e neste momento o dólar sobe 0,16% a R$ 6,15. R$ 6,15. Há pouco mais de 15, 20 minutos, a moeda era negociada a R$ 6,20. R$ 6,20. E neste momento, todos os juros futuros operam perto das suas máximas. O mercado financeiro aparentemente está, muito preocupado com o cenário fiscal, temendo a não aprovação do pacote ou alguma eventual desidratação pelo Congresso Nacional. E 2, pode também estar chamando o Banco Central para a briga ao tentar criar uma situação ali em que o Banco Central se vê obrigado a intervir para tentar conter essa disparada das cotações ou eventual distorção do mercado de moedas. Então, o dólar subindo agora 0,16%, R$ 6,15. Naka, fala um pouquinho também para a gente, para além desse leilão que o Banco Central está fazendo hoje, tem outras maneiras de intervenção no mercado de dólares, não é? Quais são? São 3 maneiras, basicamente, Tainá, que o Banco Central tem para tentar influenciar nas cotações, influenciar no funcionamento deste mercado. Só que sempre o Banco Central faz uma ressalva. Sempre que ele age, sempre que ele intervém no mercado de câmbio, no mercado de moedas, não é para estabelecer uma cotação, um preço, um alvo para a cotação do dólar. Segundo o BC, ele sempre intervém quando as condições do mercado estão ali disfuncionais, ou seja, o mercado não está funcionando na sua normalidade. Ou tem muito vendedor, pouco comprador, tem muito comprador, pouco vendedor, algum problema, aí o Banco Central entra para azeitar essa máquina chamada mercado financeiro. Mas quais são as 3 maneiras? A gente separou numa telinha as 3 intervenções possíveis do Banco Central. Hoje, ele fez 2 leilões de venda direta. O que é isso? É quando o Banco Central pega os dólares das reservas internacionais e oferece para os bancos. É exatamente o que ele fez hoje. Hoje ele já vendeu mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. As nossas reservas têm 360 bilhões de dólares, então tem bastante dólar lá e o Banco Central pode vender em situações de estresse como de hoje. O Banco Central também faz empréstimo desses dólares que estão nas reservas. Empresta para um banco hoje, ele devolve daqui a um mês, 3 meses, com pagamento de juros.
Então o dólar sai hoje, volta no futuro, numa data pré-estabelecida, mais os juros. E o Banco Central também consegue interferir no mercado de câmbio com uma operação chamada swap cambial. Essa operação é sempre feita em reais, mas para quem procura proteção ou para quem tem dívida em dólares, o Banco Central oferece a possibilidade de pagar, eventualmente, a diferença entre a cotação de hoje e aquela lá do futuro numa data pré-estabelecida. Então, se o dólar sobe, por exemplo, de hoje para daqui a um mês, R$1, o Banco Central vai lá e paga esta diferença para quem compra os contratos de swap cambial. Em troca, o Banco Central recebe juros também nessa operação e nesta terceira operação, os dólares não saem das reservas internacionais. São as três maneiras que o Banco Central tem para intervir no câmbio. Ao longo dos últimos dias, ele usou essas duas primeiras opções, a venda direta de dólares das reservas e o empréstimo da moeda estrangeira para os bancos. Mesmo assim, o dólar bate recordes seguidos ao longo dos últimos dias, com o medo do mercado financeiro sobre as contas públicas. Também teve na semana passada a influência da saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou influenciando para baixo e para cima nas cotações. E abacaxi o Gabriel Galípolo herdou. Bens a Deus, que situação difícil. Vamos ver. Eu e a Tainá apostamos que não vai ter um Palácio do Planalto passando pano. Gleisi Hoffmann vai para as redes sociais também fazer críticas caso haja um aumento da taxa de juros, e o Naka já trouxe. A ata do Copom aponta, sim, que o peso será mais duro dos juros na início da gestão de Gabriel Galípolo. Uribe, pode falar. Perdão, desculpe, só fazer uma pequena observação. Em momentos de muito estresse, como a gente está vivendo hoje, nesta terça-feira, para quem está nos acompanhando, é preciso ter muita calma, ter cautela nas operações. Hoje estão circulando vários rumores com tweets falsos, com frases sendo atribuídas a pessoas do Banco Central, inclusive ao diretor Gabriel Galípolo, e são todos mentirosos, são falácias. Tem perfis na internet tentando se aproveitar dessa situação, porque, ao fim e ao cabo, não estamos falando apenas de uma coisa política ou uma coisa ideológica. No mercado financeiro, é preciso sempre ter em mente: se alguém divulga uma mentira, é porque esta pessoa pode ter lucro com isso. E hoje o mercado foi inundado por tweets falsos de informações supostamente relacionadas ao Banco Central, e é tudo mentira. Procure informações pelos canais oficiais, pelo Banco Central, pela imprensa profissional, porque senão você será enganado e alguém vai ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, se você investe, CNN Money é o melhor canal de notícias para você ter as informações verídicas, apuradas, checadas, sem boatos ou fake news de rede social. Me admira que o investidor ainda cai em boato de rede social e não tem experiência de saber que tem que consumir informação com a imprensa profissional, porque custa dinheiro e a gente trabalha bastante para que você tenha as informações verídicas e corretas em primeira mão. Fernanda Nakagawa, muito obrigado. Volte mais tarde, sempre bem-vindo aqui no Bastidores CNN.